E hoje eu abro mais uma página para uma mulher, uma página feminina, uma empresária, empreendedora, mãe, esposa, ex-bancária, né, Dai? Sim, sim. Então é muita história e eu sempre falo que é uma honra poder receber mulheres, né? A gente vem de um histórico de mudanças, de um histórico de um patriarcado que muitas vezes a gente, além de ter tantas culpas, né, um peso a mais, então quando a gente vê uma mulher que consegue, de fato, profissionalmente, né, crescer e também manter sua família, manter sua maternidade, eu fico muito feliz, porque é sim possível e eu vejo essa congruência na vida da Daiane, que Obrigada. é fundadora da RM Clínica Estética, onde eu fiz a minha última cirurgia, que inclusive estou muito feliz com o atendimento, e agora a gente vai saber um pouquinho da história dela. Dai, seja muito, muito, muito bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui, prazer tirar dúvida do pessoal, né, e construir aqui esse podcast para esclarecer um pouquinho, né, dessa jornada. Maravilha. Dai, a gente aqui tem o objetivo de mostrar profissionais, empresários, né, prestadores de serviço que de fato estão fazendo um bom serviço e podem ser indicados. Eu tive a oportunidade de ser atendida por vocês, de conhecer o trabalho, mas eu queria que você contasse um pouquinho de como tudo começou, a clínica, como é que foi essa ideia, fazer essa transição de carreira, apoiar, eu não sei como é que era lá, né, no início, mas hoje, para o tamanho que está aí no meio de filhos, de tudo isso, contextualiza um pouquinho da história para a gente, por favor. Então, gente, Ricardo, né, focou a vida dele ali no estudo médico, né? E é muita coisa, gente, muito conteúdo, é muito estudo, né? E aí ele se forma e começa com aquela dificuldade. E agora? Preciso abrir um consultório. E eu, nesse meio do caminho, era bancária, estava lá com a minha carreira bem administrativa, né? Era gestora. E ele com aquela dificuldade. Se formou, auxiliava muito outros profissionais, mas a carreira dele em si não iniciava porque não estudou essa parte, gente. Ele focou só no atendimento médico. E ele, com essa dificuldade toda, começou a me pedir ajuda. Pedir, Daiane, me ajuda nisso, como é que eu faço aquilo e tal. E aí foi indo, né? E aí veio essa necessidade de abrir o consultório, de iniciar a carreira dele, né? E ele me chamou, vamos me ajudar nessa jornada e tal. E aí, né, refleti essa questão toda. Pensei também até na questão familiar, nossa, né, a gente ia ter uma possibilidade de ficar mais tempo junto, porque médico trabalha demais, gente. Eu via ele pouquíssimo, mesmo estando casados, né, o contato acabava sendo pouco, porque era muita cirurgia, muito plantão e tal. E aí, né, nesse vislumbre, eu pensei, vamos conciliar isso aí, né, poder também estar mais perto dele e pegar toda aquela experiência que eu tinha lá do banco e levar, né, para algo que seja seu. uma coisa nossa ali, né. E aí foi isso, iniciou com essa ideia de ajudar ele mesmo, né, iniciar. E foi engraçado, foi bem gratificante. Primeiro mês ali que eu iniciei foi bem chocante, porque foram 25 cirurgias no primeiro mês. Porque eu trouxe toda aquela expertise, porque eu trabalhei no Banco do Brasil, lá uma empresa enorme, então questão de gestão, de marketing, de tudo, assim, uma visão totalmente diferente que a maioria dos médicos não fazem, não tem, né? Então iniciei assim, negócio Bombando. bombou. Foi surpreendente para ele e para mim, né? A gente sai, né, quando toma uma decisão dessa, morrendo de medo, e aí se não der certo, e muita coisa na cabeça. E não, graças a Deus, Deus foi abrindo as portas pra gente. E nessa época você já tinha algum dos filhos? Eu estava grávida da Dalila. Da primeira? Sim, aí eu saí de licença maternidade. Nesse período aí de licença maternidade, começamos ali, né, procurar sala para atender. Eu ainda não tinha definido ainda que ia sair do banco. E aí eu volto para o trabalho, né, e como ele tinha gostado muito desse período que eu fiquei ajudando, aí a gente conversou, acabei saindo e ficando, efetivando mesmo. E nesse momento ali, né, do medo, do receio de uma empresa que já funcionava, você tinha uma garantia
né? Não, Desde ali você já acreditava, esse cara vai dar certo, é eu isso mesmo. sempre acreditei, né, no Ricardo, assim, né, desde sempre ele é uma pessoa muito esforçada, muito trabalhadora, estudiosa, né, eu acho que eu nunca conheci na vida ninguém que estudasse tanto quanto ele, de verdade, assim. E ele tem hiperfoco também, então, assim, sempre fui muito encantada com o trabalho dele, né. E sabia que ia dar certo. Assim, sempre acreditei muito. Eu acreditei mais nele do que ele mesmo. É bem engraçado. Quando iniciou, falei, não tem essa história não. Vai ser aqui e pronto. Porque vocês são uma união de habilidades, né? Sim. Não sei se você aí da nossa audiência já conhece o Dr. Ricardo, mas a gente sempre deixa aqui na descrição, né, como encontrar o Instagram, mas ele é extremamente analítico, mais polido, tanto que foi um dos pré-requisitos de eu ter escolhido fazer minha cirurgia com ele, porque conhecendo de comportamento, falei, esse vai ser ali extremamente minucioso, e você com toda essa atividade, né, muito mais ativa, eu acho que foi justamente uma união, Ele tem uma porque personalidade mais, eu falo assim, mais zen, e né? provavelmente ele não iria empreender. Não, ele é porque assim o médico ele é formado para salvar vidas. Sim, Ele não é formado para empreender. Então, quando ele vai para esse universo, que no caso da cirurgia plástica, né, ele tem que empreender, ele tem que pegar um celular, gravar um vídeo, até questão bestinha, tipo fazer uma nota fiscal, essas coisas da prática. Gente, ele não é treinado, ele não consegue. É bem assim interessante, né? Porque o foco de estudo da vida é atender pessoas, salvar vidas. Então, quando chega na prática mesmo de uma empresa, é zero, na faculdade é zero, na vida, no trabalho em si é zero. Então, quando eles vão para essa parte de empreender, é desafiador. é muito desafiador. Sim. E outra coisa, né? Muita gente pensa que, é médico, é cirurgião, trabalha pouco e ganha muito. Caramba, 6 horas, muitas vezes, 8 em pé, fazendo cirurgia ali, força e tudo isso. É muito trabalho. Como é que se divide, vai ser tão bom médico e ainda administrar, fazer faturamento, liderar? Não vai. É muito, muito complexo mesmo, né? E assim, ele tem que focar, né, gente? O mercado ele está aí e se destaca quem estuda, quem vai procurando ali se aperfeiçoar. Então ele sempre vai ter que focar em técnicas, em equipamentos. E por outro lado, eu também tenho que focar na outra parte, que é muito importante, que não adianta ele ser um ótimo profissional se não tiver marketing, se não tiver um controle de estoque, controle de funcionário, e aí vai, né, gente? Eu Então, justamente ia falar nisso agora, né? Ele tem que estar sempre ali em congressos, se aperfeiçoando, novas técnicas. E você? Porque eu percebo que tem toda uma jornada do cliente que acontece ali com a gente, ou quando um desce, o outro sobe. Você, ao longo desse tempo, também tem se especializado nesse mercado? tem, toda vez que tem os congressos, né, normalmente tem um congresso da parte médica e lá dentro também tem a parte de gestão, né. Além desses congressos aí que eu venho participando, eu participo de muitos cursos, de áreas afins, né, pra tentar agregar ali, né, porque também ficar só dentro da casinha acaba sendo o mesmo, né, de tudo ali. Então, às vezes, você tem que se aperfeiçoar procurando o que os outros profissionais estão fazendo, porque acaba casando um pouquinho, né? Hoje em dia todo mundo fala em jornada, da experiência, do atendimento de luxo. Então, se você não ir olhar os detalhes em outros negócios para tentar colocar, você fica para trás. Sim. Então você, eu falo assim que eu sou muito observadora. Vou numa loja, até comprar uma bolsa, gente, é engraçado. Aí eu entro, reparo, ela fez assim, ela fez assado. E você pode ver, os principais que se destacam, eles têm muito disso, né? Eles têm uma rotina de trabalho. Então você tem que observar e tentar colocar para o seu negócio. Então, tudo vira experiência para o paciente. E é engraçado, né? A gente está fazendo ali alguns projetos de mudança de layout, né? E aí a arquiteta falou: que você acha de fazer uma jornada estilo spa, sei lá o quê? E aí eu fui refletindo, lembrei que eu fui no spa bem, bem gostoso e tal. Falei, nossa, que interessante, fazer a consulta, já aquela experiência gostosa de spa. E aí vai, gente, no meu caso, tudo que eu vou fazer na vida, se eu colocar isso no consultório, e assim vai indo. Dai, e quando você percebe, na verdade, não é nem quando você percebe, você acredita de fato que esse atendimento,
que isso que se prega tanto hoje faz diferença na hora de fechar ali o negócio, uma venda? Eu acredito que sim, faz a diferença com o público certo também, né? Nem todo público vai querer esse atendimento, então você também tem que entender, se posicionar no mercado, né? O tipo de público que você quer atrair e esse público, o que ele quer, né? Então, faz a diferença sim, mas desde que o público tenha consciência. Isso aí a gente vem estudando, né? Eu acredito que você também estuda sobre isso, né? Então, assim, gente, para mim, por exemplo, quando eu vou num lugar, igual eu falei da bolsa, você vai comprar uma bolsa, aí tem um atendimento, tem um cheiro, tem uma experiência, eu sempre estou ali observando porque traz memória, né? Eu até brinco, uma vez a gente viajou para Gramado, a viagem foi maravilhosa, mas o que marcou a viagem foi eu comprar aquele ursinho amigurumi, eu acho que como é que é? Esqueci o nome, mas a gente entrou na loja, aí bota aquele negocinho, O que faz? gente, aquilo ali marcou a viagem, e botava cheirinho, botava voz, e botava, e pulava, e brincava, aquilo ali tudo foi uma experiência, gente. Ficou um preço assim, né? Fica um pouquinho caro, mas aquilo ali que gravou em mim, nos meus filhos, marcou a viagem inteira. Então, assim, é gratificante você pegar e conseguir passar uma experiência dessa para uma paciente, né? Nossa, muito legal. Você conseguiu até exemplificar e, quem sabe, fazer cada um de vocês aí, assim como eu, imaginar uma boa experiência e uma má experiência, né? É. Porque faz toda a diferença mesmo. Imagina, né? Eu tô ali. Se a gente é bem tratado, se você é ouvido, se você olha no olho, se tem uma comidinha gostosa te aguardando, se você tem uma experiência do spa, primeiro que você já ali deixou o cliente relaxado, muito mais apto a um sim, a tudo isso, né? E realmente a venda, o empreender, não sei se você percebe assim como eu, não é só eu sou bom e acabou e chegou. Hoje em dia isso não vale mais, né? Até porque a gente está falando, no nosso caso, é serviço, né? Serviço a gente fala que o preço dele, o céu é o limite, né? Então, como é que você vai precificar? Mostrando a tua qualidade para o outro. Como é que você mostra? Nos detalhes. Primeiro vem a questão, eu falo para o Ricardo, entregar resultado técnico, eu acho que é obrigação, todos os cirurgiões acabam entregando, né? Mas o que vem de mais nisso, né? Então, são esses detalhes. No atendimento, em organização de processo, que foi a construção mais difícil para mim foi isso, né? Organizar entrada dentro do WhatsApp, porque a gente usa sistemas, depois organizar a jornada dentro de uma consulta, tempo tal, vai fazer isso, tempo aquilo, porque eu meio quase que faço um cronômetro, né, como é que vai ser a jornada. Depois, agendou a cirurgia, faz uma jornada também. E assim, sabe, fazendo todo o roteirinho, eu falo que o paciente passa por casinhas, né? Isso foi bem, bem difícil construir, mas foi indo e vai mudando o tempo todo, gente. Eu falo, a Daiane de um ano atrás não é a mesma, eu vou vendo os erros, os acertos, e ali vou manejando ali para melhorar o atendimento. E você fez todo esse procedimento operacional padrão baseado na experiência que você já tinha, ou foi também buscando fora compreender? Para você, essa organização, todo mundo na clínica sabe exatamente o que acontece, quando acontece? Todo mundo sabe, né, a jornada, como é que tem que acontecer, cada um tem uma função ali em cada etapa da jornada, e essa construção, ela começou primeiro, eu brinco, sou virginiana, eu tenho necessidade, um certinho de controle ali, né, então dessa minha necessidade de controle, e também fazendo congressos, olhando os consultórios que se destacam, os médicos que se destacam, o que eles tinham ali em comum, e visitando também outros consultórios, né, gente? Eu falo que o mercado é enorme, tem cliente para todo mundo, isso aqui não é concorrência. Quando você trabalha bem, você se destaca e acaba empoderando, ajudando o outro, né? Então, sim, visitei alguns consultórios de atendimento high ticket, né, que eles chamam. Fui em outros estados também. Ricardo, sempre que foi fazer algum curso ali de atualização, eu ia junto e fazia ali a jornada dentro do consultório de outros profissionais e fui observando, e eu falo que cada vez também que eu errei com algum paciente, aquilo ali me fez crescer. Então, cada vez que eu recebi um feedback negativo, né? Teve isso, aí eu, sabe, primeiro que a gente sofre quando tem, gente, não tem como, a gente, por que eu errei nisso? Mas aí você tem que pegar aquele sofrimento, aquela dor que você sentiu e mudar. Se eu errei nisso, no próximo vamos acertar, né? Todo mundo está se construindo, inclusive a gente lá,
teve momentos aí que a gente errou, mas é pegar aquele momento e ressignificar. Ah, aconteceu isso, então da próxima Que vez eu eu vou fazer, aprendi, né? vou fazer diferente. Dai, você trabalha com pré-operatório, do pré-operatório, né? Antes dessa cirurgia, ali, o durante e o depois. Sim, E você sempre traz essa questão que gera uma transformação sim, para esse sim. paciente. O que de fato é isso na prática? Para paciente, Para nossa, a gente... paciente, para tudo, ah, né? O primeiro pode ser até qual foi a sua intenção nisso e o que de fato você acredita que gera essa olha, transformação. aí vai pegar a Daiane lá do passado. A Daiane do passado, né, antes até do Ricardo decidir, acho que até eu acabei ajudando nessa escolha, ela tinha o sonho, ela tinha uma mama muito grande, ela tinha um sonho de reduzir mama. Decidi fazer a cirurgia, como todas, né, a gente fica com meio receios, fiz na época em Goiânia. E, gente, fiz a cirurgia, voltei, nunca mais vi o médico, porque fiz em Goiânia, né? Eu tinha que ir lá e tal. E aí, quando o Ricardo decidiu, quando a gente inicia esse projeto, eu falo, eu quero ser diferente. Eu quero que a gente esteja mais perto do paciente, né? E aí a gente veio trabalhando nisso aí. Então, essa jornada como tá, veio da minha Experiência. experiência e eu queria que fosse diferente, sabe? Eu queria que tivesse retorno. Porque se você conversa com as mulheres que já fizeram cirurgia plástica, principalmente numa época antiga, né? Era muito comum, você fazia, às vezes saía de dreno, só tirava o dreno, acabou ali, né? E aí a gente tem muita dúvida. E aí, como é que eu cuido da cicatriz? E aí, como é que eu faço isso? E vem aquele universo ali de medo, angústia, dúvidas, que foi comigo. E aí eu pensei, não, eu quero fazer alguma coisa aqui diferente, eu quero ter uma pegada diferente. Ricardo ali com essa parte técnica, que eu sempre falei maravilhoso, e eu nessa idealização de um atendimento diferente. E o que eu já conheço, né? Vou só confirmar, vamos ver o que ela fala e a cliente do lado de cá como percebeu, mas o que você entrega para que a nossa espectadora possa de fato entender o que é essa jornada, desde que ponto, o que tem de diferencial hoje quando eu vou escolher a sua clínica para realizar a minha cirurgia plástica? Olha, a gente tenta facilitar ao máximo, né, para nossa paciente. Então, a paciente, quando vai operar, ela vai receber o seu kitzinho de cinta, não vai ter aquela dor de cabeça, que tamanho é isso, que tamanho é aquilo. Não vai ter dor de cabeça de procurar uma profissional para fazer pós-operatório, porque a gente já vai indicar a nossa profissional com o treinamento do Ricardo, com a nossa metodologia de trabalho. Já vamos ajudar no suporte na alta hospitalar, que a pessoa vai lá no hospital, vai ajudar. Tem uma questão que eu falo que toda paciente que deseja operar, ela também tem uma jornada psicológica. O povo não fala disso, mas isso é bem interessante. Eu observei que todas, no início, tem uma dor que é a ansiedade, a gente vai operar, juntou dinheiro, tem aquela idealização de um corpo perfeito. A gente joga aquela expectativa e aí vem aquela ansiedade. Então, eu vi essa necessidade inicial de uma conversa, né, de um preparo psicológico para aquilo. E aí vem outra questão, você se preparou, mas você não pensa no pós-operatório muitas vezes, né? Porque aí você vai ficar ali 30 dias paradinha, você tá numa ansiedade, assim, correndo. É exame, é trabalho, é filho, é arrumar casa. Aquela ansiedade, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Aí opera, pã, calmaria. A cabeça da pessoa também dá aquela, né, que o pessoal chama semana do arrependimento. E aí eu vi, né, também, e aí a gente colocou esse protocolo, né, também de uma consultoria ali, né, um preparo psicológico, tanto antes quanto depois, para o paciente, orientação nutricional, porque a alimentação influencia muito, né, na cicatrização, e às vezes a gente come besteira sem saber que não podia, porque não teve orientação. Então eu vejo ali que o meu foco foi sempre tentar educar, passar informação, acolher e tentar ajudar essa paciente ali a fazer a cirurgia de forma mais leve, mais tranquila. Nossa, então, e é fato, viu? Eu passei por isso. E até falei assim, gente, que bênção, porque eu já tinha feito cirurgias antes, né? E aí você tem que ir comprar a cinta, você tem que ir fazer tal coisa. Aí você vai andar com toda aquela correria. Realmente é um facilitador, né? E desde a hora que a gente sai ali do centro cirúrgico, na verdade, na hora que acorda, tem alguém com você, tem alguém no outro dia para dar banho com carinho, com jeito. E depois em casa, Alguém a vindo, né? fisioterapeuta para cuidar. E sem falar que a gente fica num grupo ad eterno, tá? Porque tem alguma dúvida, pergunta muito rápido.
Sim. Como vocês respondem? Você não falou do grupo ainda, A né? gente tem um grupo de acolhimento no WhatsApp, né? Coloco toda a equipe lá. E eu brinco ali com as meninas, né? Quando você vai passar mal, não tem como imaginar, vamos passar mal no horário comercial. Não existe isso, gente. Você vai passar mal normalmente à noite. Então, sempre tem uma de nós ali, né? E vai tirando. Às vezes são dúvidas, assim, tranquilas. Quando é um pouco mais complexo, a gente vai, liga para o doutor, tá acontecendo isso, orienta a paciente. E aí ele vai ajudando ali também, né? E aí a paciente vai se sentindo mais acolhida, né? Quando ela vê que tem alguém ali olhando por ela, então ela se sente mais... Dai, uma das coisas que eu percebi foi um carinho, eu acho que assim, genuíno mesmo, ali, por cada momentinho que a gente passa, a equipe ela é muito parecida. Tem esse carinho especial mesmo? Você leva essa conversa, gente, olha, nós estamos lidando com essa pessoa, você, talvez toda a sua experiência gerou isso? Eu acredito que, na verdade, a gente acaba se alinhando com pessoas parecidas, né? A gente vai construindo, assim como você construiu sua equipe, e aí acaba que o que vai ficando na equipe são pessoas que espelham um pouquinho da tua essência. Não tem como, né, uma pessoa trabalhar com você se ela não tiver algumas características semelhantes, porque aí vai ter atrito, né? Isso é até uma dica, gente, na hora de escolher profissionais. Procurem pessoas um pouco parecidas, né? Igual você falou, e alguns detalhes ali. Claro, o diferente também é bom, porque vai te dar alguns feelings ali, vai ter uma conversa, mas a essência tem que ser parecida. Se você gosta de tratar bem o próximo, como é que você vai colocar uma pessoa que ela é mais séria, mais Rígida, rígida, ríspida. sendo que você não é assim? Então você vai começar a ter atrito com aquele funcionário, porque sua essência não é assim. Então tem que ter uma essência parecida. E eu acho que foi alinhando nisso, né? Então a equipe, assim, foram pessoas que foram passando, por exemplo, a Mileide, que o pessoal adora ela, né? Ela trabalhava na época no hospital, Jardim Botânico, e aí eu tive aquele contato, ela era enfermeira-chefe, e aí rolou ali uma química, né, entre eu e ela, e foi indo, e ela acabou saindo de lá, me mandou mensagem, Dai, eu queria trabalhar com vocês, se tiver possibilidade, chamei. E, gente, ela é essencial na equipe, né, você viu, e assim vai, gente, a gente vai construindo, acho que os semelhantes vão se atraindo. Sim, eu acho que a mais agitada é você. Sou bem, Não é? sou bem E ainda é elétrica. calma desse jeito, porque até a voz, desde o doutor Ricardo, é um clima de muito acolhimento, respeito, Na e que a verdade, eu gente acho que eu sou fica... a única agitada, porque o restante ali, eles são bem... Eu que chego botando terror, faz isso, faz aquilo, vamos embora. Eu falo assim, mas ela é calma também. Mas assim, mesmo calma, a gente percebe um dinamismo, um olhar diferente, tudo, mas é E é tudo nessa engraçado, gente, linha. parece casamento, né? Porque às vezes eu olho para as meninas, é o que você falou, elas já sabem o que eu tô pensando, já vão lá organizando, é bem interessante. Igual o Ricardo. Ricardo, a gente conversa por olhar. Quando ele não gosta de uma coisa, ele me olha, ele não precisa falar nada, eu já sei que ele quer que eu chegue em alguém, às vezes no funcionário, que eu, né, chame atenção. Porque na área médica, gente, é tanta nuance, até uma unha você tem que prestar atenção, porque tem regras, né? Então, ele me olha para o que ele quer, tá, entendi o recado, e aí a gente vai alinhando, né? Para tentar dar aquele atendimento bacana. Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu acredito que foi no primeiro mês que aconteceu. Para você, talvez não, né? Porque quando é que a gente percebe que o negócio deu certo? Quando é que você teve a certeza, assim, foi? Porque você falou que no primeiro mês já teve 25 cirurgias agendadas. Mas teve um momento que você falou assim, cara, é isso, a gente Eu sou engrenou, a aquela gente deu pessoa certo. muito, muito decidida, né? Quem me conhece assim, né? Gente, não teve isso, não, eu já entrei para dar certo. Para mim não existia. Tanto é que eu ia dormir de madrugada atendendo, porque eu sou muito determinada. Então, desde o início. Tanto é que o Ricardo se assustou na época comigo, assim, né? Eu tinha saído do banco, tinha ido lá para trabalhar com ele ainda estava auxiliando outros médicos, eu botei ele no paredão. Vai largar agora esse negócio de trabalhar com outro médico, você vai trabalhar aqui? Ele, não, mas não quero saber, eu saí do concurso para te apoiar e você vai focar aqui. E ele, meu Deus, vamos, não tem como aqui, vamos focar nisso. E aí foi dando certo, graças Que a Deus. legal. Porque eu tenho isso em mim, sabe? Quando eu boto uma coisa na cabeça, é aquilo. Quais características você acredita, Dai, que para empreender, para que uma empresa dê certo, por mais que a gente esteja vendo aí, né, a nova geração, tantas coisas novas, diferentes, mas o que continua dando certo e é o segredo do negócio na sua percepção? Tratar bem, né?
A gente atende tratando pessoas, né? Então, tem a questão da nova geração, que tem até um certo conflito de gerações ali, mas, gente, a essência é básica, é pessoas, né? A gente está lidando com pessoas. Empatia, né? A pessoa vai estar operada, ela vai estar com dor, né? Um exemplo. Então, se coloque no lugar dela. Né? Imagine como é que você estaria se estivesse naquela situação. E isso a equipe inteira é bem alinhada. Às vezes, quando alguém está cansado, não. Aí uma chama, né, a atenção da outra para alinhar nisso, né? Então eu acho que todo negócio é gente que a gente trabalha, né? Então a gente estava falando antes, né, da bolsa para entregar em casa, de roupa. Gente, ela teve um carinho, uma nuance interessante, porque tem muita mulher como eu que trabalha na correria, com filho pequeno, não tem como sair. Então é um carinho, né, com as pessoas. Então acho que isso é essencial para todo negócio, entender que você está ajudando o outro. E pontualidade, disciplina, respeito, todas essas coisas que nós, né, nós não somos da mesma geração, eu acho que eu devo ter uns 10 anos ou mais que você, mas acredito que quem trabalhou em banco e sabe o quanto é meta, tudo isso, essa nossa agilidade, tantas coisas para fazer, o que você acredita que não sai, independente da geração que chegue, não pode sair de cena para que uma empresa dê certo? Continuo na mesma coisa, pessoas. Eu vejo que está tendo uma tendência muito para IA, eu até adoro, gente, eu sou muito adepta a tecnologias, mas quem também está indo no movimento contrário, focando em atendimento de qualidade humanizado, está tendo destaque, porque o mercado está indo tudo para, né, IA, atendimento robotizado, automatizado, e quem faz o diferente, né, quem está indo na corrente acaba que está conseguindo se destacar. Então, pessoas é o essencial. Muitas coisas a gente consegue modular, né? Você falou, horário, esses detalhes a gente vai modulando, né? Mas o atendimento, gente, é o essencial. Esse carinho, esse aconchego, né, faz toda a diferença. E gerir, gestão, porque é totalmente com você, né? O Ricardo, Sim. ele ali... Ele faz de forma um pouquinho assim, né? Eu vejo situações, a gente muitas vezes, porque somos marido, né, e mulher, a gente senta, alguns momentos conversamos, né, como vai ser e tal. Ele ajuda nos bastidores, mas sim, quase que 100% sou eu nessa E gestão. como é para você? Melhorou muito agora com a experiência? Eu já vinha da experiência anterior. É leve para você ou é bem desafiador? É bem desafiador, gente. Gestão, desde a época do banco até hoje, é bem desafiador. Gestão é tudo, né, gente, assim, todo negócio, né, igual já fiz alguns congressos, participei, o gestor ele pode ser dono de um consultório médico, de advogado, contabilidade, ele, né, o empreendedor, mas a dinâmica meio que se repete, né, e é bem desafiador, assim, gente. Gestão é uma coisa que o tempo todo você tem que estar estudando, se atualizando, de olho no mercado, entendendo tendências, entendendo sua essência, entendendo a essência de quem você está trabalhando, igual eu falo, Ricardo ele tem uma essência de pessoa calma, tranquila. Muitas vezes, né, é detalhe besta, mas você vai fazer um vídeo, aí eles aceleram a maneira do Ricardo falar no vídeo. Aí eu, opa, volta aqui, não vamos acelerar não, ele é assim. Aí vai chegar lá no consultório, a pessoa viu um vídeo, ele fala rapidinho, aí chega no consultório, o Ricardo falando calmo, aí já foi contra a essência dele. Então, o gestor ele tem que ficar de olho nessas nuances. Não, esse médico ele é assim, ele tem essa característica, então eu tenho que respeitar para quando o cliente chegar lá, paciente, entender que não foi enganado, ele chegou e realmente é aquilo. E às vezes eu vejo, né, acontecendo essas nuances, né, em outros locais e tal. Então, gestão é um desafio eterno. Maravilha. Dai, outra coisa, eu queria entender essa parte do que você não se permitia ao autocuidado e como é que isso reflete, né, hoje no atendimento das suas pacientes, dessas mulheres que são... O seu maior público é feminino, né? O público é bem... Eu brinco que parece salão de beleza lá. O pessoal termina a consulta e fica lá batendo papo, né? Aí o pessoal chega, tá lotado, mas de fato já foram atendidas, estão lá tomando um cafezinho, conversando, né? Gente, no início ali, assim, estava muito focada, hiperfocada, né, na parte de dar certo, né, o atendimento. Então, era meio complicado tirar esse momento de autocuidado,
porque toda vez que você faz um procedimento, como você reparou, você tem que se ausentar, né? E aí o gestor para se ausentar é muito complicado. Então, para mim conseguir trabalhar isso é bem complexo, porque toda vez que eu faço um procedimento, eu me ausento, faturamento, né? Entrando numa coisa mais técnica, tem uma baixa, né? A última cirurgia que eu fiz, faturamento 2 meses seguinte, aquela baixa. Então, e treinar pessoas? Tem alguém que você treina? Você todo acredita que você mundo da está... equipe eu acabo treinando, gente, mas é muito engraçado. O Ricardo fala que toda vez que eu me ausento acaba tendo, né, gente? Aquele ditado, né? Olho do dono engorda o gado, gente. Real. É bem real, assim. A gente tenta, vai construindo, mas funcionário sempre tem que receber orientação. Quando você estuda um tiquinho, você vê pessoas que têm níveis de inteligência intelectual para trabalho, né? Então tem gente que não tem como você exigir um tipo de atendimento, de serviço, porque ele está no nível, às vezes, operacional, às vezes, né, ele vai executar mais, e tem gente como eu, que ela é um tipo de pessoa que ela vai refletir mais, vai gerenciar mais. Então tem coisa que não tem como ensinar, a não ser que você tenha sorte de pegar outra, conhecer outra pessoa com essa inteligência, porque eles falam lá, acho que chega até 5 níveis de inteligência, né? Então é muito difícil, às vezes, você conseguir encontrar uma pessoa com esse tipo de habilidade parecida com a sua. Claro, pode acontecer, melhor dos mundos, né? Eu ficaria muito feliz de encontrar outra Daiane lá para ajudar. Mas aí você tem que entender e respeitar, né, gente? Às vezes a pessoa se destaca ali, por exemplo, no atendimento da recepção, porque ela é sorridente, porque é simpática, né, ajuda, serve um café, conversa, mas ela não vai conseguir, por exemplo, sentar e passar um orçamento, porque vai exigir um pouquinho de cálculo, de pensar no tempo cirúrgico, de pensar na questão... É bem complexo o orçamento que é eu que passo, né? Você tem que pensar na questão do material que vai usar no dia, a questão da equipe que vai estar no dia, o tempo cirúrgico, a equipe do hospital, toda essa dinâmica, né, do pensar no pós-operatório, no pré. Então, essa parte aí de gestão, gente, é bem complexa, porque você pensa, né, faz um circular ali pensando em tudo, né? E é bem complexo achar alguém para conseguir fazer essa parte. Já tentei algumas vezes e sempre tem essa dificuldade. Daiane, qual foi a crença que você precisou abandonar de vez para crescer como empresária? Acho que aquele pensamento assim que trava ou um comportamento de não, vou deixar isso para depois. Gente, essa questão do autocuidado, né, é bem complexo para mim, porque eu tenho 2 crianças pequenas, mas tenho que ter autocuidado, porque estou mexendo com imagem, então, querendo ou não, as mulheres chegam lá e querem ver uma mulher linda, deslumbrante, totalmente feliz, né, e nem sempre a gente está no seu máximo, né, às vezes o bebê em casa fez aquela pirraça, você chega cansada já no trabalho, né? Já chega com aquela cara assim, respirar fundo, zerar, resetar a cabeça e entregar o seu máximo ali, gente, isso é muito difícil, né? Tem dia, e engraçado, as mulheres percebem, gente, o dia que você já chegou no consultório e tá Te vi bem, mais né? baixinha. Mas é porque, assim, às vezes é o cansaço do dia a dia, e, gente, mulher é muito perceptiva, elas percebem tudo, e às vezes elas acham que é com elas, e não é, às vezes é o seu dia, a sua família, né? Isso é bem complexo. É muito. E essa mulher que trabalha com estética, beleza e, querendo ou não, é a esposa do cirurgião. Hoje você está mais confortável nesse papel ou valeu a pena? Porque você também tem que estar se olhando. Hoje você se cuida porque é muito importante, ou porque você quer, ou porque você entendeu. Como é que é isso? Essa crença limitante, né, que eu falei, que era a grande dificuldade aí de essa questão do autocuidado, o tempo todo, né? Eu sempre tô postando lá no Instagram, gente, vim pra academia, mas... É justamente isso. E hoje, é só por isso ou de fato você entendeu? É muito melhor estar assim. É os dois, né? Uma mistura dos dois. É importante a gente se cuidar, se sentir bem, se olhar, né? Se amar. E também, para quem tem um negócio, é importante, você tá vendendo uma imagem, né? Então, você mostrar, você estar saudável é muito importante. Em várias coisas, gente, para a família, para você mesmo. Quando eu tive Miguel, fiquei fora do peso, eu entrei num ciclo de ficar doente, né? Não conseguia, às vezes, pegar no colo, porque eu estava doente, né? Estava com fibromialgia na época.
bem atacado. Então, você conseguir se cuidar, ter uma alimentação adequada, né? Você transborda amor quando você está bem. Então, para a tua família, para o teu negócio, para tudo, né? A ordem da vida, autocuidado, depois a família, depois o trabalho. Se você inverte essa pirâmide, aí a tua vida, né? E no início do consultório precisei ter o hiperfoco e eu inverti, né? Era o foco ali só trabalho, 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 e o restante eu sentia assim, né? Tinha aquela angústia que a gente sente. E aí eu venho trabalhando isso em mim, porque eu adoro trabalhar, gente, sou viciada, tanto eu quanto o Ricardo. Então isso é um desafio para mim, final de semana não pegar o celular. É um desafio, porque você fica viciado no trabalho, você fica viciado em querer responder uma paciente, em mexer no Instagram do consultório, e isso é um desafio que eu fico trabalhando mentalmente para não fazer. E ela não venceu ainda, porque quando eu pergunto lá, posso tirar o sutiã? Ou é para me sacanear? A primeira que aparece ela, não, após 3 meses. Mas a gente percebe, eu entendo isso, acho super importante, só que a gente percebe de fato esse cuidado. É como que talvez é só um período, uma resposta ele faz toda a diferença, é alguém assim, tão olhando por mim. Eu me senti muito segura, né? Os tempos mudaram, quando eu fiz cirurgia, né, de silicone lá atrás, sei lá, tantos anos atrás, era um outro momento. Então Era eu outra acredito que maneira, né? você talvez pode ter até uma rede de apoio bem menor, mas você se sente muito abraçado ali. Sim, sim, eu acho que faz total diferença, né? E como eu falei, surgiu da minha dor, né? Quando eu fiz a cirurgia a primeira vez, fiz a cirurgia e muitas dúvidas, né? E aí a gente vai pesquisar na internet, vai falar com a amiga e aí, gente, é complicado, né? Então a melhor coisa para quem faz um procedimento é pegar na mão no médico que fez a sua cirurgia e seguir. Outra coisa, mocinha, por mais que você diga que, né, tem que ser, é o meu negócio, eu estou te vendo muito mais feliz, malhando todo dia, eu acho que você está até amando muito daqui a pouco. E é importante para manter os resultados também, além de ser só um negócio, ser a questão de vida, você é mãe de crianças pequenas, tem que se abaixar. Eu acho que assim, tem tudo a ver levar essa vida mais fitness, mas é importante para que a nossa paciente, né, a nossa audiência, essa mulher que está nos assistindo, saiba que cirurgia plástica não é milagre. Pois é, gente, essa questão de eu começar a postar o Instagram lá, a minha rotina, né? Porque assim, eu comecei a postar, foi mais ou menos no final do ano passado. E aí o pessoal viu um boom, né? Nossa, a Daiane estava assim e ficou assim. Mas não, gente, eu fazia academia mesmo gordinha. Eu sempre fiz, eu sempre tive esse cuidado. E aí eu comecei a postar para paciente entender que operar é legal, faz uma transformação, muitas vezes começa no externo, depois vai para o interno, porque pode também mudar, né, essa lógica ali, mas você tem que ter autocuidado depois, porque o que acontece? Você faz a cirurgia, você fica super feliz, né, tá linda, e aí você, opa, vou numa festinha, vou comemorar, e coloca aquela roupa e tal, e esquece de tudo, e vai na festa, e bebe, e come, e aí um final de semana, e o final de semana seguinte, e quando você vê, você tá num ciclo de divertimento, porque realmente é muito bom curtir, mas o resultado vai indo, né? Aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então é importante operar e ter autocuidado. Pode sim, numa festinha? Pode, mas vamos lá controlar. Eu sempre falo, tô fazendo sempre a bioimpedância, né? Essa semana pisei na jaca, semana seguinte eu vou me readequar ali, para não perder resultado, gente. É dolorosa a cirurgia, é ruim ficar parada 30 dias para recuperação. Então vamos tentar fazer e vamos tentar ter gestão desse pós para manter resultado. Maravilha, eu concordo mesmo, porque inclusive pensei que estava com 20 ao invés de 40 mais, muito mais, e a gente precisa ter o tempo para fazer a cirurgia. Graças a Deus, levei meu puxão de orelha no momento certo e agora estou muito bem, mas é muito importante separar esse tempo quando você vai cuidar de você, né, Dani? É muito importante. O pós-operatório é muito O importante. pós-operatório é muito importante, entender que aquilo ali é só o primeiro passo, gente. É só o primeiro passo para a transformação que você é capaz de conseguir, né? Primeiro passo, eu volto a falar, às vezes você vem com essa transformação externa, muda seu interno, e aí você começa, opa, me apaixonei por isso aqui, agora eu vou entrar nesse universo fit.
E leva para a vida. Eu brinco até que parece uma religião, né? Quando você começa ali, aí você começa a estudar whey, creatina, e começa a entrar na cabeça e tal. E aí você começa entendendo, começa a mudar o ciclo de convivência também, né? Porque quando você tá com pessoas que têm um pensamento, aí você começa a alinhar, você começa, né? Sim. E aí você, quando vê, tá leve. O ambiente é O importante. ambiente faz Muito. bastante diferença. Dai, você sempre fala que dinheiro, ele é consequência. Sim. Como manter, né, esse pensamento diante de um mercado tão competitivo, né, ter essa mentalidade? Ai, gente, eu acho que isso é o principal, sabe? O dinheiro não pode te corromper de maneira nenhuma. Você tem que focar ali no seu trabalho, trabalhar com ética. E aí as coisas vão acontecendo, né? Eu vejo que tem muita gente, às vezes, foca muito nisso, né? No dinheiro, e parece que o negócio não anda, né? E quando você foca, ao invés do dinheiro, no trabalho, em entregar um bom resultado, em acolher, em conversar, olhar no olho, aquilo ali, gente, é o de menos, de verdade. Acho que eu falo que os momentos mais felizes da minha vida não tinha nada. Eu sentava com o Ricardo, saía da escola, no ensino médio, sentava no chão com um cachorro quente, a gente estava super feliz. Lembro até hoje. Dinheiro ajuda? Demais, né? Ajuda a gente conseguir botar os meninos numa escola boa, né? Eu me sinto realizada quando eu vejo eles lá numa escola bacana, fazendo todo o tratamento, né? Porque eu venho conduzindo ali com eles e tal. Mas, gente, dinheiro, a gente vê muita gente que tem dinheiro e muitas vezes não é feliz. Então, dinheiro, gente, é nada. O que a gente vai levar no final das contas é tudo que ficou aqui, ó, no interno, tudo que você viveu, as pessoas que passaram pela sua vida. Então, eu acho que quando você suaviza isso, fica muito mais tranquilo. Nem vou fazer as outras perguntas ou mensagem, porque agora ela trouxe uma mensagem lindíssima e real, e a gente vê em você isso, sabe? Gente. Por mais que você esteja sempre se alinhando, buscando o melhor, a gente vê que você nos olha, de fato, e o quanto você gosta daquilo ali, de cada cantinho, de fazer, e ele também. Ele ama, E né? esse amor, né, que antes do segundo grau, você acredita que essa energia de vocês, esse amor, essa convergência, essa admiração, faz a diferença na RM? Faz, total, né, ali, o pessoal muitas vezes chega e falam: "Eu fechei aqui porque é uma empresa familiar, eu me senti acolhida, eu me senti chegando em casa", porque eu brinco que eu gosto de dar aquela sensação que você está chegando na casa da avó, um cafezinho, um lanchinho, pão de queijo, e o pessoal acaba se sentindo bem com isso, sabe, essa questão da empresa familiar. Maravilha. Eu quero que você complete as frases que eu vou Ai, falar com o Deus. coração agora. Não, nem é a última página ainda. Complete com o coração. Seu negócio existe para? Ajudar mulheres a passar por essa jornada de transformação. Você disse que quer ser lembrada por transformar mulheres. Na sua visão, qual é a transformação que mais te emociona presenciar hoje? Você fala uma paciente específica, o quê? Talvez a transformação no geral, em todas elas, pode ser uma em específico. Ai, gente, é gratificante, né, eu faço ali as fotos da pré-operatória, depois eu olho as fotos da transformação, fazendo antes e depois, né, e a gente consegue observar, né, a mudança de olhar, a gente empodera elas, é bem interessante. Elas chegam assim, meio assim, na pré-operatória, com 3 meses, gente, a gente vê outra mulher, com outra atitude, com outro olhar e autoconfiança. Muito interessante. Você vai ver uma outra família, né? Uma outra mãe, um outro tudo. O É impacto é bem, muito gente, é bem grande. interessante. Muitas comentam que é como se tivesse renovado o casamento. É engraçado. Imagina para o marido. É. Agora sim, a última página, dona Dai. Respostas mais intuitivas, que para você isso é fácil. Vamos? Uhum. Então tá. Uma palavra que define a RM Estética Avançada hoje. Acolhimento. Uma frase que move sua vida. Eu acho que o dinheiro é consequência, né, do trabalho. Não é o foco, é consequência, gente. O maior erro de quem começa na estética. Ai, gente, eu acho que o maior erro é essa questão de achar que a questão do ego, né? Às vezes o profissional tem um ego achando assim, eu vou conseguir. Não, gente, às vezes é bem complexo, né, o negócio. Então, acho que ego tem que ter uma anulação de ego do profissional que vai trabalhar. O maior acerto de quem escolhe estudar sempre. O mercado é competitivo, né? E quem está estudando se destaca. O melhor conselho você daria para uma mulher com medo de empreender. Ai, gente, acredita em você. Eu acho que é o principal ponto, né? Acredito que vai dar certo.
Sua verdade inegociável. Ai, Deus. Eu acho que é ética, né, gente? A gente tem que ter ética em tudo que a gente faz. Um valor que te guia mesmo nos dias difíceis. Também a ética, né? Algo que você gostaria que suas pacientes soubessem sobre você. Sobre mim? Acho que é isso, né, gente? Eu sou muito preocupada nessa questão ali da jornada, dos bastidores. Acabam que fica ali meio no bastidor, né? Mas é isso, gente. Assim, eu tenho muita preocupação com toda paciente que passa ali, né? Eu falo que é um casamento. E de verdade, a gente também acaba escolhendo a paciente, né? Tem que ter afinidade em ambos os lados, né? Então, disso a gente tem muito carinho e muito comprometimento com todas que passam ali. O que mais te orgulha quando você olha para trás na sua jornada? Essa questão de organização que eu consegui ter ali, né? E eu vejo que até outros, quando eu às vezes sento, converso com alguns médicos, cirurgiões plásticos, eles me olham assim, né? E eles ficam até encantados, né? Então, essa questão de eu conseguir organizar faz total diferença para o paciente e para a gente também, sabe? Ter organização e rotina. Para fechar, 3 palavras para o futuro. Para o futuro, consolidar, né, o negócio, continuar tendo acolhimento e continuar aí com essa empresa, esse carinho familiar. Não tenho dúvida que vai ser assim e conte comigo mesmo, sabe? Eu acho que você trouxe bem, mesmo para mim que vim de uma desconstrução familiar nos últimos 4 anos, né? Porque a gente, quando passa por divórcio, por essas coisas, talvez você não entende por que você talvez fique ali, e essa questão de ser uma empresa familiar faz muita diferença. Eu lembrei da Carol quando você falou, né? Porque ela tem também, né, um membro, né, da família que ali trabalha junto, e você vê todo o respeito, aquilo é um lugar realmente de fato de respeito, e é muito bom. Uma coisa que eu gosto é de estar ao lado de pessoas que estão casadas, que estão ali lutando pela família. Eu acho que isso faz muita diferença. Que Deus abençoe. Amém. Continue abençoando a família de vocês, os filhos de vocês, os seus Amém. negócios, tá? Amém, amém. Para todos nós, para você também. Adorei estar aqui. Adoro a experiência. Você é uma mulher fantástica. Eu falei assim, conheci uma que trabalha mais que eu, né? Tá aqui, tá respondendo e tal. Gente, é maravilhosa. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, morrendo de vergonha, mas Nossa, aqui, né? foi ótimo. Imagina ela sem vergonha, né? Foi sensacional, e saiba que a recíproca é verdadeira, né? Inclusive, eu acho que eu já falei isso num dos programas, no programa do Ricardo, e vou falar de novo, né? O consultório aberto hoje, que está com mais de 140 entrevistas. Quando eu voltei dos Estados Unidos, no início do ano passado, eu tinha um outro projeto, claramente. E aí você buscou por uma entrevista, depois quando você buscou a segunda, eu falei, tem alguma coisa aqui, porque se ela No dia gostou... que a gente conversou, né, você falou, eu acho que, eu não sei se você lembra, mas eu até falei assim, Deus guia os nossos caminhos, né, pra gente, eu acredito, né, alinhar com pessoas ali que é parecido. Eu também tive essa química, né, quando eu conversei com você ali. E é incrível que dali eu falei, quando você falou de novo, eu falei, tem alguma coisa aqui. Vamos lá. E eu tinha esse projeto engavetado antes de sair. Eu tinha buscado outra pessoa para fazer, então já falei isso antes e continuo falando e dando a César o que é de César, que é o que a gente estava falando antes, né? Eu acho que a gente tem que validar e valorizar as pessoas. Também veio dali. Para hoje eu ter startup, tá dando certo, começou ali com você que me deu aquele, eu acho que vai por aí, vamos. E graças a Deus. Esse meu jeito, obrigada. né? Às vezes eu falo meio sério assim, O Michael passando fala confiança, com a Daiane, né? a esposa dele. Falei, tá bom, não, eu nem sabia. Não sabia, só fiquei né? sabendo depois que depois, foi conversando. porque na verdade, normalmente eu até, inicialmente eu escondo um pouco, né, para deixar as pessoas mais à vontade, porque às vezes você fala e aí, né, então... Deixa a pessoa mais inibida. Assim. E aí eu gosto de não falar sobre isso para ter uma conversa mais descontraída mesmo, mais à vontade. Obrigada. Nada. E para vocês, como sempre, vou deixar aqui na descrição como encontrar a RM, tem o Instagram, vou deixar aqui também o Dr. Ricardo Mesquita, e até a próxima página.